Olá galerinha, tudo bom? Desculpa a demora aí pra postar um vídeo, aconteceram algumas coisas essa semana e não pude postar, mas estou finalmente de volta pra falar de um filme que tá dando muito o que falar, Death Note. Basicamente, no anime japonês, Light, que é o personagem principal, acha um caderno no meio da rua. Esse caderno tem o mesmo título do filme e do anime, Death Note. E dentro, na capa e na contracapa, ele possui diversas orientações, mas a principal é: todo nome que for escrito no caderno sentenciará a pessoa de seu nome à morte. Lembrando que não adianta escrever apenas o nome da pessoa. Ao escrever o nome da pessoa, você deve se lembrar de sua face, tá? Então esse é o ponto principal. Você escreve o nome da pessoa, o nome original, apelidos não servem, tem que ser o nome como essa pessoa é conhecida, e lembrar-se do rosto dela é muito importante para que ela morra, ok? Tá, até aí eu só expliquei o anime, certo? Mas por que o filme tá dando tanto o que falar? Porque ele realmente foge muito da história, tanto em personagens como em sua sequência. Vamos por partes, tá bom? Mas basicamente, gente, o filme não é bom. Mas antes eu também queria meio que defender os produtores do filme, porque é muito difícil você adaptar 32 episódios, como foi uma série de anime longa, como Death Note, para um filme de 1h30, 1h40 minutos. É muito difícil fazer essa adaptação, criar um enredo muito bom. Mas aí vai ter gente que vai falar: ah, mas tem filme de 1h30 que o enredo é muito bom, por que Death Note não poderia ser? Bom, é difícil agradar fãs, assim como foi difícil agradar muito fã que lia Harry Potter, que leu as Crônicas de Fogo e Gelo. Então é muito difícil agradar fã quando a gente traz um filme de uma obra tão consagrada como é Death Note já. Mas eu tenho que concordar, as críticas têm sentido. Eu acho que principalmente no comportamento dos personagens. Sobretudo o principal, que é o Light. Gente, é sério, o Light é muito cagão. É muito cagão o filme inteiro. Mas assim, eu entendo a ideia do diretor em querer fazer as adaptações para o mundo ocidental. O que eu quero dizer com isso? O que acontece é que o Light é uma figura totalmente diferente do personagem do anime, tanto em personalidade como em popularidade, tá? Então vamos por partes. No Japão, o cara que ele é um bom aluno, ele consegue se destacar. E nessa parte eu meio que dou um pouco de crédito para o diretor em adaptar a ideia. Por quê? No Japão, ou nos países da Ásia no geral, os bons alunos são referência mesmo. Eu acho que em todo lugar do mundo um bom aluno é referência, mas não é referência de popularidade como é no Japão. No Ocidente a coisa é um pouco diferente. As pessoas mais inteligentes, elas dificilmente são referências em popularidade. Então esse que é um ponto central, por isso a mudança drástica do personagem. Sem contar também, claro, que o personagem do anime era um cara bonitão. A gente foi vendo com o passar dos episódios que ele tinha uma tendência atlética. Já o personagem do filme não é nada assim. Já o personagem do filme não. Ele leva essa parte dos estudos mais pra ser retraído, ele tem dificuldade em falar com as mulheres, ele sofre bullying. Então é uma coisa assim que é culturalmente normal nos filmes do Ocidente. O nerd, o CDF, a pessoa inteligente em si, sofrer bullying, sofrer agressões e não conseguir se socializar. Ponto. Então acho que essa foi a grande diferença. Ele não foi um desafio intelectual, como é o personagem do anime. Ele não trouxe essa questão de o cara ser muito foda. Ponto. Eu acho que sobre o Light é isso mesmo. Eu acho que a principal característica dele também é o medo, né? Como ficou caracterizado aqui na imagem de fundo. Uma coisa que ele não é no anime. Mas nesse caso eu dou um ponto pro diretor. Nesse caso eu dou realmente um ponto pro diretor para trazer a realidade pro filme. Por que a realidade pro filme, gente? Porque convenhamos, o Ryuk não é nada bonito. Realmente, à primeira vista, ele seria um ser assustador. No anime, eu até achei um pouco estranho. Pô, um puta de um demônio no quarto do cara e o cara nem se assusta. E já no filme, não. O cara... A gente vai falar um pouco mais do Ryuk lá na frente, mas o Ryuk dá um baita de susto. O Ryuk é realmente um demônio, um Shinigami, como eles chamam no anime. Então é mais do que normal o Light se assustar, ele ser medroso, ele ficar receoso com toda essa situação. A gente tá falando sobrenatural, e nenhum filme envolvendo sobrenatural a gente age com normalidade, a não ser que você tenha realmente problemas. Pequenos probleminhas. O filme ele realmente é ruim, eu não quero nem discordar disso, eu só quero explicar para os fãs qual foi a intenção do diretor ao fazer dessa forma, que foi trazer mais para a realidade do Ocidente mesmo. Como que nós reagiríamos a esse tipo de situação, beleza? Esse é o ponto. Bom, agora eu quero falar do que, para mim, pelo menos, foi um dos pontos mais fortes do filme, que foi o personagem L. Hoje é muito difícil negros ocuparem
personagens de poder em filmes. E até na vida real é difícil eles ocuparem cargos de poder. Por isso que foi tão legal. A gente já tá meio acostumado com Samuel Jackson, Morgan Freeman. Geralmente são os mesmos caras fazendo geralmente papéis muito parecidos, já que eles estão mais ou menos no final de suas carreiras. Então foi interessante ver o L sendo interpretado por um negro e o L ser realmente, como foi na trama, o personagem mais inteligente. Claro que, mantendo as suas semelhanças com o personagem do anime, como gostar de comer doces o tempo todo, ter muita dificuldade de sono, o seu laço com o Atari, que é o seu braço direito, o L do filme ele tem uma coisinha que eu não gostei, que é apelar para a violência. Eu acho que uma coisa que ficou bem marcada no anime é que o L queria pegar o Light de todo jeito, desde que ele não apelasse para a violência, para a morte, para as armas de fogo. Já no filme não foi assim. No filme, o L ele é uma pessoa bem mais descontrolada, ele toma umas medidas muito descabeçadas. Não sei se isso foi feito para dar volume no filme, para dar um pouco mais de ação, mas esse ponto realmente não foi legal. Mas no sentido geral, eu acho que o L foi um bom personagem pro filme. E esse, pra mim, foi o cara que salvou o filme, o Ryuki. Outro que é totalmente diferente dos animes, totalmente diferente, mas mesmo assim é um personagem muito especial. Mas por quê? Mas por que ele é tão especial? Porque assim, o Ryuki do anime, ele é basicamente um demônio fanfarrão. Ele adora maçãs, como é o caso do filme, ele tem as suas peculiaridades, ele dá bastante risada, mas porque ele acha tudo realmente diferente, realmente engraçado. Mas o Ryuki do filme não. Ele realmente é aterrorizante do começo ao fim. Ele é aquele tipo de demônio sagaz, que não dá ponto sem nó. Ele tá ali pra realmente causar inveja, a discórdia, a maldade. Ele não tá ali pra ajudar, ele realmente quer matar pessoas. E quando a gente fala de matar pessoas, uma pessoa que tem interesse nisso, que tem um desejo nisso, ela é de se dar medo, né? Que nem é no anime. Então esse eu creio que realmente foi um ponto positivo, trazer pra realidade. Dentro de tantas outras coisas, eu acho que esse ponto de trazer pra realidade foi muito interessante. Beleza? Ah, eu falei tão bem do personagem, esqueci de falar. O nome do ator que interpretou foi o Keith Stanfield, tá? Então ele tá de parabéns. Parabéns, Keith. Você mandou bem aí. Voltando, galerinha. É importante ressaltar que uma das coisas que ficou brilhante também no Ryuki foi a atuação, tá? A atuação de quem interpretou, de quem dublou, foi muito boa. E pra quem não sabe, quem fez foi o William Dafoe. E pra quem não sabe quem é o William Dafoe, ele é aquele cara que interpretou o Duende Verde nos filmes do Homem-Aranha, interpretados pelo Tobey Maguire, tá? Então, esse é o William Dafoe. Dá uma pesquisada depois. É interessante porque muita gente cota esse cara pra fazer o Coringa nos filmes do Batman. E foi legal ver ele como o Ryuki, que é um personagem que dá bastante risada, tem um sorriso aberto, porque fica cada vez mais nítido que esse papel do Coringa foi feito pra ele mesmo, tá, gente? É sério, ficou muito legal a atuação do cara. Essa atuação dele até é confirmada no final, tá nos créditos lá, então depois do filme assistam, tem umas cenas legais pra ver depois. Um dos pontos que eu não gostei foi a namorada do Light. Eu acabei esquecendo de colocar ela aqui no fundo. Ela, no filme, foi um daqueles tipos de personagem que foi totalmente diferente, mas pro lado ruim da coisa. No anime, a namorada do Light o desejava, venerava o Light, mas tudo bem que a gente tá falando de um personagem com características físicas e intelectuais totalmente diferentes do filme. Só que em compensação, essa menina nunca se aproximou dele pelo interesse afetivo, foi realmente pelo poder do caderno, é quase como se o caderno fosse um anel do Senhor dos Anéis. Foi totalmente surreal. Eu acabei não gostando muito nem da atuação, nem da escolha da atriz. Outro ponto positivo, pelo menos pra mim, foi a ausência da mãe e da irmã do Light. Porque isso explica o distanciamento do Light do pai dele. No anime nunca ficou explicado. Entre aspas, é porque o pai trabalha demais e quase não vê as crianças, e talvez esse distanciamento do Light seja por conta disso. Mas no filme não. No filme, o distanciamento meio que tem a ver com a morte da mãe do Light, de cada um tentar se virar e seguir a vida do seu jeito. Basicamente é isso. Mas também tem um lado do pai ser muito ocupado profissionalmente também, tá? Mas Alan, você falou tanto ponto positivo dos personagens. Por que o filme é ruim? Gente, simplesmente é ruim porque a história foi mal montada. É isso. E tirando
os dois personagens, assim, que pra mim foram ótimas escolhas, que foi o personagem que interpretou o Eri e o personagem que interpretou o Ryuki, de resto, realmente foram más escolhas e maus personagens montados, tá? Sem construção de identidade. Eu acho que isso é fundamental no filme. E assim, teve muita coisa que não fez sentido. Muita morte, muito nada a ver, parecendo premonição, sabe? Escada cortando o pescoço. São umas coisas assim que são muito surreais. Tudo bem que o cara escreveu aquilo no caderno, mas o filme não precisava ter usado os mesmos efeitos que os caras usam, por exemplo, em premonição. Eu acho que ficou uma coisa meio blockbuster demais, sabe? E aí também entra naquilo que eu falei. É muito difícil você adaptar um anime que teve 32 episódios para um filme de 1h30, 1h40. Não tem como. Você não vai agradar os fãs, você não vai agradar muita gente que está assistindo pela primeira vez, porque geralmente quando você faz um trabalho desse é para agradar fã. E você adaptando, enxugando tanta coisa, não dá. Se fosse uma série, talvez ficasse muito mais bem feita. E eu acho que esse é um ponto muito positivo do anime. Pra quem não assistiu o anime, infelizmente assistiu o filme antes de assistir o anime, assistam o anime. É sério, é muito bom. Ele tem poucas cenas de ação comparada a animes de luta como Naruto, Dragon Ball, que tem a luta como seu principal objetivo, seu ponto mais forte e tudo mais. O anime ele é muito bom porque ele te prende pelos diálogos, pelas cenas interessantes, pelo fim de cada episódio e principalmente pelo quebra-cabeça psicológico. A trama entre L e Light, um tentando pegar o outro de alguma forma, é muito interessante. Eu tenho que ressaltar também que o anime ele meio que passou um pouco do ponto, ele poderia ter acabado ali no 15º, 16º episódio. Eu não sei se por conta da audiência eles acabaram prolongando mais, mas eles poderiam ter acabado antes também, tá? Aí nesse caso nem vou dar spoiler do anime, porque, vai demorar 20 episódios pra você saber o que eu vou falar e você vai saber depois de 20 episódios. Não, então não vou dar spoiler sobre isso. Mas voltando, o anime ele te prende do começo ao fim sem ter soco, chute o tempo todo. É mais ou menos como se você estivesse assistindo aquele Mentalist da Warner, estivesse assistindo um filme, de repente, até do Sherlock Holmes, em que a forma como os caras pensam, o jogo de mente, o raciocínio, aquilo é fenomenal. O anime realmente te prende. Não parece que você está assistindo um anime, parece que você está vendo uma série muito bem feita, muito bem desenhada. Vale muito a pena, tá? Bom, gente, então é isso. Pra mim, fica pra vocês a indicação do anime, que realmente é muito bom, e fica a não indicação do filme, que realmente me decepcionou mesmo. Mas se quiserem ver os dois pra tirar tema, à vontade, o tempo é de vocês, tá bom? E galerinha, por favor, deixe aquele curtir no vídeo, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal, deixem as sinalizações ativas para sempre que chegar um vídeo novo vocês serem avisados. É só clicar no sininho que fica lá, tá? E para quem não sabe, como eu falei no primeiro vídeo, esse canal é uma variação da página TSC do Instagram, tá? Que é uma página que lá eu só faço indicações de filme que realmente eu gostaria que vocês vissem. E aqui no canal não, no canal é diferente. Eu falo de filmes que eu gostaria que vocês vissem e aqueles filmes que não são tão legais até para vocês não assistirem. Beleza? Por favor, gente, eu conto com vocês. Tchau, tchau.